Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo e Rede Sim. A partir de hoje, toda semana, você vai saber mais sobre os seus direitos. Se você tem alguma dúvida, pode acessar o portal Sim Notícias e enviar para a gente. E o nosso primeiro entrevistado de hoje não poderia ser diferente, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Espírito Santo, Dr. José Carlos Risque Filho. Muito obrigada pela presença, é um prazer ter o senhor aqui. É uma honra estar aqui hoje, na verdade, abrir esse espaço que é tão importante para a advocacia e para o cidadão, né, que vai ter acesso a matérias do direito, da cidadania e etc. Então, presidente, o senhor citou aí cidadão, né? Quando a gente fala de mundo jurídico, não podemos deixar de fora o advogado e a advogada. Inclusive, a Constituição diz que a advocacia é uma profissão essencial para a sociedade, para a democracia. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa por que o advogado é tão importante assim. Na verdade, o advogado ele pede uma entrega do seu cliente, né? O seu cliente entrega uma expectativa de direito, de liberdade, de indenização, de reparação, de compensação. E eu falo muito que o advogado ele não é só advogado dos clientes que entram em seu escritório, mas é advogado também da cidadania, da democracia, dos direitos humanos, né? E então a ordem pede que toda advocacia tenha um comprometimento, além com seus clientes, que é uma relação de extrema confiança, porque existe uma entrega do seu cliente para com seu advogado, mas também que prime por direitos básicos de todo cidadão, que são os direitos humanos, a democracia e, enfim, o livre acesso ao judiciário. Nesse momento de pandemia, né, já que o advogado é tão importante, muitas profissões, muitos trabalhadores tiveram que parar, não teve jeito. O advogado também sofreu, o advogado é advogado porque os fóruns precisaram fechar, né? O que a OAB fez para ajudar a classe e, consequentemente, ajudar também a sociedade? Perfeito. Nós nos reinventamos. Na verdade, infelizmente, aqui no Espírito Santo, a gente tem um problema de um excesso de processos físicos. E nós temos a Justiça Estadual com um enorme número de ações que ainda tramitam fisicamente. E esse foi um problema muito grande em razão de não se poder ter um contato presencial, haja vista os autos serem físicos. Então, nós tivemos que criar opções, nos reinventarmos, criamos o drive-thru do advogado, onde ele teve que ir lá na Cidade Alta para acessar o processo, haja vista as filas enormes que nós infelizmente vimos em Vitória, criamos o drive-thru, onde o advogado poderia fazer carga, devolver autos, pegar o processo, peticionar, haja vista a Justiça Estadual ainda ser física. Tivemos outros enfrentamentos importantes, que eu cito aqui, a questão do auxílio emocional para a nossa classe. Nós investimos quase R$100 mil em auxílios psicológicos para a nossa classe, haja visto o momento difícil que todos os cidadãos estavam enfrentando e estão enfrentando, a bem da verdade. É um ponto até que eu iria tocar, esse auxílio psicológico, né? Porque muitos profissionais, inclusive, como eu já mencionei, advogado ficou sem trabalhar. Depende dessa renda. Então a OAB também se preocupou com isso. Tem trabalhos, e você sabe bem disso, Marcele, que só se pratica com fórum aberto. Diligências, cópias, audiências presenciais. E então foi natural que o fórum fechado, esse advogado ele ficasse sem renda. E a OAB suspendeu a sua anuidade por vários meses, deu auxílio, cestas básicas, inclusive, é bom que se diga isso aqui, e teve a função de auxiliar num momento tão difícil. Nós sabemos que a pandemia, infelizmente, diminuiu o acesso ao judiciário. A nossa luta é constante para que não se confunda o online com a falta de acesso às autoridades. Nós não podemos permitir que aquelas autoridades que, por algum motivo ou outro, não querem se colocar à disposição da nossa classe e, consequentemente, do cidadão, se utilizem da pandemia para não atender a sua função. O senhor até citou aí na morosidade, também uma preocupação, inclusive agora com a pandemia, que meio que desagou tudo no online, no eletrônico. Tem como fazer, né? Tem como fazer. O problema é quando você usa o online para se afastar. Nós temos que ter um home office, seja do judiciário, dos servidores públicos, um home office que funcione. Não é porque está em casa, em home office, que não tem que ter expediente, nem
nem ter um trabalho. Eu, infelizmente, Marcele, eu vi instâncias judiciais que não se adaptaram em plenitude. Eu vou te dar um exemplo aqui de sessões que eu vi que encerravam de 40 minutos em 40 minutos, pois o tribunal não tinha uma versão do programa que não se permitiu o encerramento dele. Então, assim, o online ele não pode ser um obstáculo. Então, se vai se substituir a tutela jurisdicional pelo online, que não tenha mais presencial, que tenha o online de forma justa. Agora, a gente falou aqui muito da Grande Vitória, da capital, mas a OAB também se preocupou com o interior, que eu sei, criou até vans, né, que venham para cá, porque, para quem não sabe, quem está em casa, muitos advogados precisam vir à capital para despachar no TJ, no tribunal, e a OAB... Quanto ao interior, no último ano, Marcele, nós fizemos um enfrentamento muito importante que foi se posicionar contra a extinção de comarcas. Nós tínhamos um projeto, e é importante que seja dito que essa ação ainda está em trâmite, de extinção de 27 fóruns no Espírito Santo. Significa 1/3 dos fóruns estaduais no Espírito Santo seriam extintos durante a pandemia. A OAB... além das manifestações que foram feitas de norte a sul, foi ao CNJ, ingressou com a ação no CNJ e conseguiu suspender essa extinção de comarcas, que pra gente, no meio de uma pandemia, um fórum fechar, é prêmio para bandido. Nós entendemos que a bandidagem vai gostar de não ter um juiz, um promotor nas cidades do interior. Então nós fomos de norte a sul, ouvimos a nossa classe, ouvimos o cidadão, pois em algumas cidades, Marcele, os eventos de manifestações foram feitos por não advogados, entendendo que essa é uma ação que não prejudica só a nossa classe, mas todos os cidadãos. É isso que eu queria frisar. Bom, olha, nós vamos para um breve intervalo, porque tem muito papo aqui ainda, tá? Você que está em casa, aguenta aí que a gente já volta com o presidente Riske. É um instantinho só. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco. O entrevistado de hoje, o primeiro entrevistado é o presidente da OAB, José Carlos Riske. Nós já falamos aqui de várias ações que a OAB fez para a advocacia, consequentemente em prol da sociedade também. Vamos dar continuidade falando de pandemia, esse momento difícil que todo mundo está enfrentando, né? Na verdade, esse ano foi um ano de muito investimento. Nós abrimos sedes de OAB, por exemplo, eu cito aqui Guarapari, São Mateus, que em breve a gente vai abrir, salas do interior. E em Vitória a gente fez algo muito bacana chamado Meu Escritório, que é uma sala num dos melhores prédios da Enseada do Suá, que serve tanto a advocacia do interior que vem a Vitória, quanto aquele advogado aqui de Vitória que não tem o seu escritório. E lá ele pode chamar de Meu Escritório, porque lá ele vai ter acesso à câmera, a fone, a microfone, a internet muito boa e pode usar diariamente até 2 horas sem custo nenhum e usar aquela estrutura para fazer a sua audiência online ou atender o seu cliente, obviamente com distanciamento, com segurança. Como eu não tive um escritório pronto para mim, eu tive a oportunidade de viver essa dificuldade, que é muito importante eu ter vivido para entender de onde eu estou hoje, promover uma inserção mais interessante para a jovem advocacia, ou seja, dar a ele uma sala no prédio mais luxuoso da Enseada do Suá, onde ele pode atender com toda a dignidade que ele tem que merecer. Então, foi uma honra muito grande a gente abrir esse espaço e ver que a advocacia jovem ou não jovem tem usado, né? Com os funcionários, né? Eu abro a câmera diariamente e vejo a sala cheia, obviamente com os critérios de segurança. Agora, como é que faz para a gente conseguir o primeiro cliente, né? Porque quem começa não tem esse nome na praça, como se diz. É verdade. A gente criou um projeto chamado Meu Primeiro Cliente. Nós tivemos, fora da pandemia, a primeira fase dele, selecionamos 40 advogados entre 400 inscritos, aonde eu inseri para uma experiência remunerada de 1 mês em escritórios de todo o estado do Espírito Santo. Dar uma experiência para esse advogado que pretende tê-la e para que ele possa colocar no currículo dele e, num futuro breve, ter o seu escritório, ou ir para um outro escritório, ou ser empregado, ou ser associado. E é uma dificuldade que, infelizmente, a gente vive por vários motivos. Sim. Seja o excesso de advogados, seja a forma que o advogado se coloque, e aí ele precisa
cursar os cursos da ESA, da OAB, entender as dificuldades que ele tem e superá-las. Não é uma profissão simples. Não. Nós sabemos que o mercado está difícil, é um enfrentamento que eu preciso efetivamente ter e reconhecer que a ordem pode ser sim um instrumento, um facilitador de inserção do advogado no mercado. Então a ordem fez esse debate, inseriu mais de 100 advogados no mercado de trabalho e isso para mim é um orgulho muito grande. O senhor, com essa experiência toda, qual a dica que daria então para o jovem advogado que está nos assistindo? Perfeito. O seu maior propagandista é um cliente satisfeito. Atenda bem o seu cliente, né? A gente sabe que o Instagram ele é importante, que a rede social ela é importante, as palestras são importantes, mas trate bem o seu cliente individualmente, lá na sua sala. Faça com que ele saia do seu escritório falando para o seu vizinho que foi bem atendido por você e, sem dúvida alguma, não desvalorize o seu trabalho. Cobre um valor suficiente, digno, para que valha todo o investimento que você fez no seu curso. Que é uma dificuldade também saber cobrar no início, Também, né? porque o nosso curso não ensina. Então, Não ensina. É importante frequentar a OAB, ir nos nossos cursos, ouvir o advogado mais experiente. Nada contra o advogado jovem que quer ensinar. Mas ouvir um advogado com 20 anos de estrada, 30 anos, é bom. Por quê? Porque ele já chegou em algum lugar. Eu não sou contra advogado jovem dar curso, ao contrário, eu incentivo. Mas falar de experiência da advocacia, talvez seja importante ouvir alguém com 10 anos de carreira, 15 anos, que possa dar a ele alguma experiência para que ele melhore. Eu mesmo, Marcele, tinha uma dificuldade extrema em cobrar. Eu já cheguei a ter clientes em meu escritório que criticaram o valor que eu coloquei, porque tinham achado pouco, né? E eu fui superando essas questões pessoais minhas com o tempo. Mas se eu puder passar isso para o jovem advogado para que ele não tenha o problema que eu tive, eu acho que seria muito importante. Então, ouça os experientes também. Interagir mais com a OAB também, tem um site que tem vários links lá, né? Sim. Ajuda todo mundo de todos os quesitos, só clicar lá. Nós abrimos a nossa casa, inclusive, para que sejam membros de comissões, onde você faz um relacionamento maravilhoso com advogados de um tema específico ou outro, e lá você pode criar um ambiente saudável de relacionamento. Sem dúvida alguma, é um grande aprendizado. É uma troca de experiência valiosa, né? Tanto para o advogado, e aí quem acaba ganhando também é que é o cliente, a sociedade. Com que tem um certeza. trabalho de qualidade ali. Não, e grandes ações e ideias são extraídas desses ambientes. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo de ações de enfrentamentos que saíram da Comissão de Direito Constitucional. Né? Então é um grande voluntariado e produtor, além de relacionamentos, de um conteúdo de excelente nível. Nosso tempo, infelizmente, presidente, está... Já, que pena, né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Eu gostaria que o senhor encerrasse deixando uma mensagem, né, para a advocacia capixaba e para a sociedade em geral, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Marcele, primeiro eu quero que você saiba do meu apreço pessoal a você, estou felicíssimo com a sua vinda, enfim, a sua apresentação aqui hoje. E para falar que nós temos que ter paciência e esperança. Eu acho isso muito importante. Não é errado você estar se sentindo mal. As pessoas estão vivendo um momento muito difícil de perdas emocionais, financeiras, estruturais, mas que a gente tenha fé e esperança e paciência, porque esse momento vai passar. Obrigada, presidente José Carlos Risques, presidente aqui da OAB no Espírito Santo. Muito conteúdo, se você não conseguiu acompanhar, é só acessar o portal Sim Notícias. E semana que vem nós estamos de volta com outro programa Direito em Foco. Até lá. Até lá. Obrigado, Marcele.